Olá a todos, vamos dar continuidade ao nosso curso de geometria. Estamos agora na aula 2 e o tema da aula, triângulos. Acredito que não deve ser surpresa para ninguém que um triângulo é uma figura que tem mais ou menos essa cara aqui. Vamos agora listar alguns elementos importantes do triângulo. Cada cantinho aqui, que eu vou denotar por uma letra, A, B, C, são chamados vértices do triângulo. Então, A, B, C são os vértices desse triângulo aqui. O triângulo, ele tem 3 lados, então ele vai ter sempre 3 vértices. E por falar em lados, perceba que esse segmento AB é um dos lados dele, esse segmento BC é outro lado do triângulo e o terceiro segmento AC é o terceiro lado do triângulo. Então eu posso falar AB, BC, AC são os lados do triângulo. E se você lembrar da nossa primeira aula, quando eu quero indicar um segmento, eu coloco a barrinha em cima. Começa no A, termina no B. Começa no B, termina no C. Começa no A, termina no C. Todo triângulo tem 3 vértices e 3 lados. Agora perceba aqui comigo. O que é isso aqui que apareceu nesse canto aqui? É um ângulo. Aqui também e aqui outro. Todo triângulo tem também 3 ângulos, que é inclusive o que dá o nome a essa figura. 3 ângulos. Eu vou chamar os ângulos de alfa, beta e gama, que são as 3 primeiras letras do alfabeto grego. Então, alfa, beta, gama são os ângulos do triângulo. Primeira propriedade que a gente já consegue elencar é a seguinte: no mesmo triângulo, se eu somar os 3 ângulos internos, vai dar sempre um valor constante. Isso vai dar sempre 180 graus. Cuidado! Se você somar os 3 ângulos internos de um triângulo e não der 180 graus, das duas uma. Ou você somou errado, ou, o que é mais comum, você está pegando ângulos de triângulos diferentes. Essa propriedade, a soma dos ângulos internos, vale se esses 3 ângulos forem de um mesmo triângulo. Vamos agora ao nosso primeiro exemplo. Como eu posso usar essa propriedade, que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá sempre 180, numa situação de um exercício. Veja aqui no exercício que eu tenho um triângulo, que os ângulos internos são 30, 80 e o terceiro eu preciso descobrir. A soma dos 3 dá 180. Então pensa comigo. Imagina que você saiu de casa de manhã cedo com 180 reais no bolso. Aí você passou na primeira loja e gastou 80 reais. Quanto sobrou no seu bolso? 100 reais. Aí você foi na segunda loja e gastou 30 reais. Quanto sobrou no seu bolso? 70 reais. Dos 100 reais que você tinha, você gastou 30, sobrou 70. Esses 70 reais é o que você vai gastar na terceira loja. O terceiro ângulo desse triângulo é 70 graus. Continuando a nossa aula, existem alguns triângulos que têm nome. Na verdade, sobrenome, porque todos eles chamam triângulos. Eu vou apresentar para vocês 2 desses triângulos que aparecem muito em exercícios de vestibulares e é importante a gente saber o nome deles e, mais que isso, é importante saber qual propriedade que cada um deles possui. Então, o primeiro deles é um triângulo assim.
é um triângulo que tem dois lados de mesma medida. Em geometria, sempre que eu quero indicar que duas coisas têm a mesma medida, eu faço a mesma marcação. Então, por exemplo, esse lado mede igual a este lado. Perceba que eu fiz a marcação 2 tracinhos aqui, 2 tracinhos aqui. O que isso significa? A medida deste lado é igual à medida deste lado. Quando eu descobrir uma, eu automaticamente já sei a outra. Esse triângulo tem nome. O nome dele é isósceles. É o triângulo isósceles. Agora, além de saber o nome do triângulo, que é importante, porque muitas vezes um exercício fala, na figura a seguir, o triângulo isósceles, e se você não sabe qual a propriedade do isósceles, fica faltando uma informação para você terminar o exercício. Então, além de saber o que significa ser isósceles, o triângulo, é importante a gente saber a propriedade decorrente disso. E a propriedade é a seguinte: se o triângulo tem dois lados de mesma medida, ele obrigatoriamente terá dois ângulos de mesma medida. Mas o triângulo tem três ângulos. Quais são os dois de mesma medida? Observe como a gente descobre. Olho para o lado, encontro o ângulo oposto ao lado. Olho para o outro lado de mesma medida, encontro o ângulo oposto. Esses dois ângulos que eu pintei de rosa, obrigatoriamente nesse triângulo têm a mesma medida. Se esse mede 10, o outro mede 10. Se esse mede 20, o outro mede 20. Se esse mede 50, o outro mede 50. Descobri um, achei o outro. Vou falar agora uma observação. Cuidado! Tem exercício de vestibular que vai fazer a seguinte pegadinha com a gente. Observa esse triângulo aqui. E de alguma forma, o exercício nos contou que esse lado mede igual a esse lado. Então eu sei que esse é um triângulo isósceles. Quais serão os ângulos de mesma medida? Olho para os lados iguais, acho os ângulos opostos. Esse lado, esse ângulo. Esse lado, esse ângulo. Esses dois ângulos rosa vão medir igual. Então, muita atenção. Já vi gente errar exercício de vestibular, porque o vestibular fala que o triângulo é isósceles e a pessoa automaticamente marca os dois ângulos de baixo como tendo a mesma medida. Nem sempre isso é verdade. Às vezes, o exercício do vestibular vai te colocar um triângulo deitado. E aí, os ângulos que medem igual vão ser os da esquerda, como também poderiam ser os da direita em um outro triângulo. Só para lembrar, esse aqui eu gosto de falar que é o isósceles cansado, porque ele deu uma deitadinha para descansar. Fique esperto, aparece muito no vestibular esse tipo de pegadinha. O segundo triângulo que tem nome, que é importante a gente conhecer, é esse aqui. É o que tem os três lados de mesma medida. Então, todos os lados do triângulo têm a mesma medida. Esse triângulo tem nome. O nome dele é equilátero. É importante saber esse nome? É importante. Muitas vezes aparece no exercício, na figura a seguir, o triângulo equilátero, blá, blá, blá. Se você não sabe o que significa ser equilátero, vai lhe faltar uma informação para terminar o exercício. Além de saber o nome do triângulo, é importante a gente saber a propriedade decorrente disso. Enquanto que o isósceles tinha dois lados de mesma medida e aí, por consequência, dois ângulos de mesma medida, o equilátero, como tem três lados de mesma medida, ele vai ter três ângulos de mesma medida. Os três ângulos medem igual. Mas a soma, por ele ser triângulo, a soma dos três ângulos tem que dar sempre 180. Então, eu preciso pegar o 180, que é o total, e dividir em três partes iguais. Tem que ser 60 para cada uma. Então, a propriedade importante que decorre do triângulo ser equilátero é que os três ângulos internos dele medem 60 graus.
Se você um dia estiver fazendo um exercício de vestibular e ele falou, o triângulo na figura é equilátero, para, na mesma hora, já marca no desenho que os 3 lados medem igual e já marca no seu desenho que os 3 ângulos medem 60. Com certeza você vai usar essa informação que os ângulos internos medem 60 graus em algum momento do exercício. Vamos agora ver um exemplo que reúne tudo que a gente viu na aula de hoje. Acompanhe o enunciado. Na figura, o triângulo ABC é equilátero. Li que tem um triângulo equilátero no meu problema, identifico o triângulo ABC, é esse triângulo aqui, já marco que os 3 lados dele medem igual. Além disso, a propriedade importante do equilátero é que os 3 ângulos internos medem 60. Já marco também no meu desenho. Continuando a leitura do enunciado, ele fala que AC é igual a CD. Localizo o AC no meu desenho, AC é esse segmento aqui. Localizo o CD no meu desenho, CD é esse segmento aqui. Ele fala que eles têm a mesma medida, eles são iguais. Como o AC eu já marquei com 2 tracinhos, se o CD tem a mesma medida, ele tem que ser marcado com 2 tracinhos também. Por fim, ele pede para a gente determinar a medida de BAD. Primeiro eu tenho que saber o que é o BAD que ele pede. Vejo um chapeuzinho, sei que é um ângulo. Começa no B, dobra no A, termina no D. Começa no B, dobra no A, termina no D. Perceba que esse ângulo BAD é formado por esse ângulo aqui, junto com esse ângulo rosa aqui. O ângulo rosa eu já descobri que é 60 graus, porque o triângulo ABC é equilátero. Se eu descobrir quanto mede o cinza, eu matei o meu problema. Como que a gente pode fazer isso? Observe aqui, vou dar um zoom nesse pedaço aqui do meu problema. Eu tenho um ângulo raso, 180 graus, que ele foi dividido em 2 partes. Do lado direito, ele mede 60, aqui, e o lado esquerdo eu consigo descobrir. Se tudo é 180, ele tem que ser 120. Para 120 com 60 dá o 180. Então eu descobri que esse ângulo aqui do meu desenho mede 120 graus. Observe agora o triângulo ACD. Eu vou desenhar esse triângulo em separado aqui para facilitar a nossa discussão. Recomendo, no começo, quando você estiver nos primeiros exercícios de geometria, sempre que você sentir dificuldade, desenhe o triângulo que você está analisando em separado. Mas, conforme você for pegando prática em resolver exercícios, a ideia é que você consiga resolver tudo na figura do enunciado, para ganhar tempo no dia da prova, evitar ficar desenhando vários triângulos no seu caderno de questões. Mas, como eu disse, quando você começa a estudar geometria, é interessante desenhar os triângulos em separado para poder estudá-los melhor. Esse meu triângulo, ele tem um vértice D, um C, um A. Aqui no A é esse ângulo cinza que eu quero descobrir. Aqui no C tem esse ângulo de 120. E eu sei também que ele tem 2 lados iguais. CA mede igual CD. CA mede igual CD. Ora, se esse triângulo tem 2 lados iguais, ele é isósceles. Se ele é isósceles, ele tem 2 ângulos iguais. Quais ângulos? Olha para o lado, acha o ângulo. Olha para o lado, acha o ângulo. Esses 2 ângulos cinza, com certeza, medem igual. Mas ele é um triângulo, então a soma dos 3 ângulos, desse em A, desse em C, desse em D, tem que dar 180.
Como em C eu já gastei 120, sobra só 60 para os outros dois. Mas como eles são iguais, é 30 para cada um. E voltando ao meu problema, eu descobri que esse ângulo cinza aqui é 30. Esse ângulo cinza está aqui. Por fim, ele pede que a gente descubra o BAD. BAD, como já dissemos, ele é formado por o trecho rosa e pelo trecho cinza. Então, ele vai ser 60 com 30, que dá 90. Então, BAD é 90 graus. Essa é a resposta do exercício.